teoria que revolucionou o mundo. Uma exposição conta um pouco da trajetória do naturalista Charles Darwin e da evolução das espécies. O naturalista que mudou a teoria da vida. Uma exposição conta um pouco da história e das descobertas de Charles Darwin. É no próximo bloco. Um pequeno barco e uma grande aventura que mais tarde iria mudar todos os conceitos sobre a fauna e a flora. Os caminhos do naturalista Charles Darwin, em uma grande exposição, que é uma verdadeira aula. O naturalista Charles Darwin está de volta ao Brasil. A primeira visita foi há 175 anos. Desta vez, o criador da teoria da evolução das espécies chega na forma de uma mega exposição organizada pelo Museu de História Natural de Nova York. O ponto de encontro escolhido, o MASP, em São Paulo. A história do Darwin é uma verdadeira história sul-americana, porque como grande parte das percepções dele, do que ele viu, do que ele coletou de espécimes, do que ele viu de animais e fauna e flora, foi na América do Sul, todo o pensamento dele, toda a história dele é parte da América do Sul. Então, ela para o Brasil, tem uma importância muito grande a gente poder mostrar isso para toda a nossa sociedade. Uma oportunidade ímpar que essa exposição tenha vindo para o Brasil. A aventura de Darwin começou quando foi convidado para uma viagem que duraria 2 anos, mas levou 5 para ser concluída. O meio de transporte, um pequeno navio de 22 metros de comprimento, o Beagle, da Marinha Real. A viagem do Beagle foi de longe o acontecimento mais importante de minha vida e determinou minha carreira. Em 1832, o naturalista também passou por costas brasileiras. Visitou a Bahia e assim expressou quando viu os grandes morros do Rio de Janeiro. Nada pode ser mais impressionante que o efeito dessas enormes massas arredondadas de rocha, uma surgindo mais luxuriante que a outra. Mas foi em 1835, no arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico, descrito como um inferno dos mares, que Charles Darwin encontrou seu paraíso científico. À distância, essas ilhas têm um contorno inclinado, uniforme, exceto onde é quebrado por colinas arredondadas e outeiros. Tudo é lava negra, coberta por pequenos arbustos, sem folhas e árvores baixas. Em Galápagos, Darwin ficou intrigado com as tartarugas gigantes, os jabutis. Observou que a espécie que vivia em uma ilha, onde a alimentação era rasteira, tinha o pescoço bem junto à carapaça. A que vivia em outra ilha, onde o alimento estava em plantas mais altas, desenvolveu o pescoço bem mais comprido. E é para ajudar a explicar essa adaptação que o MASP... Nessa hora que o biólogo responsável revela o fascínio pelas ideias de Darwin nas ilhas do Pacífico. Quando ele começou a perceber que havia a evolução, tinha acontecido ali, cada ilha tinha um ponto diferente. Você poderia identificar cada jabuti de cada ilha através do formato do seu casco. As iguanas marinhas que eram diferentes das iguanas que estavam no continente. Quando ele começou a olhar tudo isso, realmente Galápagos foi um grande boom na teoria da evolução para que ele pudesse estar elaborando ela. Darwin demorou cerca de 30 anos para publicar a teoria. Por quê? Ele tinha medo de que isso ia chocar as pessoas. Hoje, a própria teoria da evolução ainda choca ainda. Há essa questão entre criacionistas e evolucionistas. Você imagine isso no século XIX. Em nenhum momento Darwin quis provar que Deus não existia. Quando Charles Darwin voltou à Inglaterra, já tinha 27 anos de idade e se fechou para o mundo em sua casa, conhecida como Down House. E foi num estúdio simples, mas confortável, que Charles Darwin passou a maior parte de seus dias na Down House, na Inglaterra. Este aqui é só uma reprodução, mas foi num cenário parecido em que o naturalista estudou todas as informações que coletou nas viagens pelo mundo. E mais tarde escreveu a teoria que revolucionou a história da humanidade.
Darwin escreveu 16 livros sobre a teoria e, na conclusão que tirou das quase 5.500 carcaças que trouxe na bagagem, ele percebeu que as espécies têm origem umas nas outras. Reparou, por exemplo, na grande semelhança entre os ossos dos braços e mãos de diversas espécies, como os de um homem, de um macaco, de um morcego e até de uma baleia. Na exposição, o visitante tem uma oportunidade rara: olhar de perto os manuscritos originais do gênio naturalista. Uma exposição sobre Darwin resgata a importância da ciência, o valor da ciência. Isso é importante que seja passado para as crianças, né? É maravilhoso como a exposição mostra como Darwin, jovem, com 22 anos, desenvolveu a percepção, observando a natureza, adquirindo a capacidade de formular teorias e tal. Isso é maravilhoso. É muito importante apresentar para o público esse tipo de pesquisa, né? E a importância que isso teve na época e tem até hoje. Essa aproximação entre o homem e o animal era condenada por diversas religiões. Afinal, no século XIX só valia a tese de que o homem era a imagem e semelhança de Deus. Mas Darwin tinha cada vez mais a certeza que o homem e o macaco descendiam de um mesmo antepassado em comum. A diretora da exposição explica que a polêmica existe até os dias de hoje, mas não é um problema que preocupa ou vá mudar os rumos de nossa história. Como o criacionismo em si, ele não é uma teoria científica, as coisas não cria-se um embate. Nos Estados Unidos existe isso muito porque eles são um pouco mais fundamentalistas que nós. Apesar de sermos um país muito católico, as pessoas aqui têm uma abertura maior em relação às ciências e entendem que realmente que a ciência e a religião podem andar lado a lado e que não existe um embate. Uma coisa é ciência, outra coisa é religião. Religião à parte, até o dia 15 de julho, a ciência ocupa o lugar da arte no MASP. E uma coisa é certa, muita gente vai sair daqui com uma ideia de como a vida transmutou. São duas coisas que me chamaram a atenção, porque lá no começo tem uma parte que fala que o Darwin ele escolheu a palavra transmutação e não evolução. Que evolução tem aquela coisa de um ser superior ao outro. E mais para lá também tem uma outra frase dele também que ele fala que é impossível você falar que um animal é superior ao outro. Então isso daí são duas coisas que chocam, porque tem muita má interpretação nos textos do Darwin hoje. E dizer que tudo isso o estudante aprende com apenas uma pequena visita na exposição de um genial observador da natureza.